como elaborar um orçamento de obras passo a passo e também como você ter acesso aos modelos de planilhas para facilitar na elaboração dos seus orçamentos de obras. De repente apareceu um orçamento para você elaborar e você não sabe por onde iniciar, como elaborar esse tipo de orçamento de obras. Fique tranquilo que aqui nesse vídeo irei te passar todos os passos que você precisa seguir para elaborar os seus orçamentos de obras. Irei te mostrar aqui agora na tela do meu computador um estudo de caso que vai facilitar o seu aprendizado nessa parte de elaboração de orçamento de obras. Então, vamos lá! Bom, para a gente começar um orçamento de obras, a gente tem que seguir um método e seguir alguns passos fundamentais. Estou aqui com um modelo de planilha orçamentária, um modelo que é muito utilizado nos orçamentos profissionais por engenheiros e arquitetos. E para você ter acesso a essa planilha, eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar essa planilha e outros modelos de planilha e utilizar aí nos seus orçamentos de obras. Bom, para a gente começar, o primeiro passo para a elaboração do orçamento é fazer uma visita técnica até o local do serviço. Nessa visita técnica, a gente vai colher com os clientes as informações, vai solicitar os projetos, o memorial descritivo, vai ver com o cliente as informações e qual é o tipo de orçamento, qual é o tipo de serviço que ele deseja que seja feito um orçamento. Na maioria das vezes, o cliente ele vai ter um projeto simples. Isso aqui é uma planta baixa de uma loja comercial que a gente fez o orçamento. Na maioria das vezes, o cliente ele vai te entregar esses projetos, essas plantas baixas, para em cima desses projetos a gente fazer todos os levantamentos de quantitativos. Então, feita essa visita até o local do serviço, em algumas situações a gente tem que fazer os levantamentos de medidas, medir a quantidade de alvenaria, medir a metragem quadrada de piso. Caso informações que a gente não encontra no projeto, em algumas situações a gente tem que retornar até o local do serviço para colher informações mais precisas à medida que a gente vai elaborando o orçamento e à medida que vai surgindo a necessidade de informações mais detalhadas. Em algumas situações é necessário retornar ao local onde vai ser realizada a execução do serviço para colher informações mais precisas. Então, feito esse primeiro passo, a visita até o local do serviço, colhidas essas informações para a gente inserir na planilha orçamentária, o próximo passo é inserir na planilha orçamentária as categorias do serviço. Essas categorias principais, elas vão dar um direcionamento para a elaboração do orçamento. Aqui a gente começou, essa planilha aqui é referente a uma loja comercial, uma franquia da Itbit que foi executada no aeroporto. Então a gente começa a planilha orçamentária pelas categorias. Diante da visita técnica, a gente sabe os serviços que vão ser executados. Então a gente começa aqui por serviços preliminares, paredes e rodapés, instalações elétricas, instalações gerais, revestimentos e pisos, pintura e serviços finais. Então, de acordo com o mapeamento que é feito na visita técnica, o primeiro passo para dar uma clareza, para já dar uma direção no nosso orçamento, a gente começa inserindo essas categorias mais amplas. Aqui a gente não deve se preocupar em já preencher os detalhes da planilha orçamentária. Então, repare que aqui a nossa planilha ela já está tomando forma, a gente já tem um direcionamento. Feita essa parte de inserir as categorias dos serviços, o próximo passo é entrar em cada uma dessas categorias e fazer o detalhamento. Bom, de acordo com o projeto, de acordo com a visita técnica, quais são os serviços preliminares? Vai ter desmobilização, vai ter demolição de parede, vai ter retirada de piso, vai ter locação da caçamba para recolher os entulhos e os materiais que serão descartados. Então, de acordo com as categorias, agora chegou o momento de a gente inserir e fazer o detalhamento do serviço. Então, a gente deve entrar em categoria por categoria e fazer todo o detalhamento. Aqui inserir se vai ser alvenaria, o drywall, qual tipo de revestimento que vai entrar nessas paredes. Depois a parte elétrica, o que vai ser necessário na parte elétrica? Vai ter tomada, vai ter luminárias, vai precisar mexer nos disjuntores. Aqui a gente vai fazer todo o detalhamento, se preocupando apenas em inserir o item dentro da categoria. A gente não vai entrar com números nessa parte inicial, porque a gente está buscando clareza na nossa mente para inserir aqui e já startar o nosso orçamento de maneira correta. Aqui nessa parte do detalhamento é uma das partes mais importantes. Aqui uma dica que eu te dou para você preencher o mais detalhado possível, você lembrar de todos os itens, é durante a visita técnica com o cliente, você deixar o seu celular gravando o áudio da visita técnica. Então muita coisa vai ser falada, muita coisa vai ser conversada durante a visita técnica e caso você precise lembrar de alguma informação que foi falada com o cliente não foi registrado por escrito, você pode recorrer ao áudio que foi gravado no seu celular ou em algum gravador e relembrar essas informações que podem ser inseridas aqui na planilha orçamentária. Eu já deixei uma planilha preenchida aqui para adiantar.
Então aqui a gente já tem as categorias e tem todo o preenchimento, todo o detalhamento de cada uma dessas categorias, que é a parte de instalações elétricas, parte de luminária, depois instalações gerais, espelhos, ar-condicionado, a fachada, a porta, depois os pisos, retirada de piso antigo, aluguel de lixadeira, parte de pintura, que entra selador, lixa, depois a parte de pintura, e aqui os materiais relacionados à pintura, e a parte de limpeza final da obra. Então, de acordo com o projeto, a gente vai analisar aqui o projeto e vai analisar, de acordo com a visita, quais são os serviços necessários para a gente deixar essa obra pronta. Aqui é a fase da pesquisa, é a fase onde surgem algumas dúvidas, e algumas dúvidas a gente tem que recorrer à internet, tem que recorrer a alguns colegas de profissão e até mesmo analisar composições do serviço. Bom, eu sei que vai ter a desmobilização, mas o que envolve a desmobilização? Então a gente sabe que pode precisar de alguns equipamentos, pode precisar de uma caçamba, pode precisar de lona para proteger os materiais que vão ficar nesse ambiente. Então, dentro desse serviço, a gente tem que entender o que compreende, qual é a composição desse serviço. Então, cada serviço ele tem que ser pesquisado, qual é a composição desse serviço, o que eu devo considerar, né? Depois aqui na parte de inserir os valores, o que compreende de fato esse serviço. Então, feito esse detalhamento, agora você já tem uma boa clareza na sua mente para você agora fazer os levantamentos de quantitativos. A gente vai preencher essa coluna de quantidade, é uma das partes mais importantes do orçamento de obras e uma das partes também mais trabalhosas. É aqui que realmente um engenheiro, um arquiteto orçamentista, é aqui que ele vai mostrar o seu devido valor, a sua devida sabedoria relacionado a essa parte de orçamento de obras. Para a gente fazer o levantamento de quantitativos, ou a gente vai conseguir essas informações no projeto, ou caso o projeto esteja incompleto ou não compreendeu alguma informação, a gente vai fazer no local do serviço. Por exemplo, demolição do forro de gesso. Para a gente encontrar aqui o quantitativo de forro de gesso, a gente tem que ir até o projeto que o cliente nos forneceu, encontrar aqui no projeto aonde tem o forro de gesso que será demolido. Por exemplo, se a loja completa ela for revestida de forro de gesso e ele vai ser 100% trocado, então a gente tem que considerar a área total da loja. Geralmente o forro tem a mesma área do piso, às vezes tem algum desconto quando tem escada aqui ó, no canto. Então a gente vai considerar praticamente a área toda do piso e vai descontar a escada. Fazendo aqui umas contas apenas como fins didáticos, a gente vai chegar no valor total de 12,98 metros quadrados de demolição de forro de gesso. Depois, remoção de entulho, a gente tem que considerar aqui geralmente o grau de empolamento, a quantidade de entulho que a gente faz, a remoção, geralmente ela cresce devido aos vazios que ficam. Então, são detalhes que a gente tem que analisar na composição do serviço, fazendo pesquisas relacionadas ao item na qual a gente está fazendo os levantamentos. Depois o tapume para isolamento da obra, geralmente o tapume ele fica na frente da obra, então a gente vai considerar que essa frente, essa testada aqui da obra, a gente vai pegar a metragem, o comprimento, depois a altura e a gente vai chegar na metragem quadrada do tapume de 5,4 metros quadrados. E isso a gente vai fazer para todos os itens que a gente fez o detalhamento aqui dentro das categorias. A gente pegou a categoria, fez o detalhamento, agora a gente vai fazer o quantitativos de item por item, com calma, fazendo pesquisa, tentando entender a composição desse serviço. Aqui eu já te adianto, muitos serviços desse aqui, principalmente para quem está começando, vão surgir dúvidas. Então é o momento da pesquisa. Bom, não sei o que compreende o drywall, quais são os tipos de placas, quais são os tipos de perfis, de parafuso. Então, uma pesquisa rápida, além do conhecimento que você vai adquirir nessa etapa, você vai conseguir entender a composição desse item. Então, como eu falei, essa parte de levantamento de quantitativos é uma das partes mais trabalhosas, mas também é uma parte que você aprende muito, é uma parte que você pesquisa muito e nos próximos orçamentos, quando você se deparar com um item que você ainda não tinha executado, você vai orçar esse item com muito mais facilidade porque você já viu esse item previamente. Depois de fazer todos os levantamentos de quantitativos, analisando os projetos, em alguns casos, como eu falei, indo até o local do serviço para pegar um detalhamento melhor ou para tirar alguma dúvida com o cliente, a gente vai para o próximo passo, que é a definição dos custos unitários. A gente vai fazer o preenchimento dessa coluna. Aqui a gente quer encontrar o custo unitário por unidade de medida. Por exemplo, aqui no caso da demolição do forro de gesso,
qual é o custo para eu demolir 1 metro quadrado de forro de gesso? Então a gente vai chegar aqui no valor de 2,65 e multiplicando pela quantidade total, a gente vai chegar no total que vai ser gasto aqui nesse item. Ah, mas Alex, como é que eu chego nesse valor de custo unitário? Aqui novamente é uma etapa de pesquisa. Aqui a gente vai ter que orçar com fornecedores. Por exemplo, demolição de forro de gesso, praticamente a gente vai ter que considerar o tempo necessário da mão de obra. Geralmente são auxiliares de pedreiro que faz essa parte mais bruta, então a gente tem que considerar o tempo que será demolido e quais ferramentas, quais equipamentos serão necessários. Então, de acordo com essas informações, você vai achar o custo desse profissional por hora, vai calcular a quantidade de horas que vai ser necessário e vai chegar aqui no valor unitário. Quando você se deparar no custo unitário que envolve material, por exemplo aqui a parte do drywall, você vai ter que entrar em contato com fornecedores. Aqui uma dica de ouro é você orçar no início com pelo menos 3 fornecedores até você mapear quais são os melhores fornecedores aí na sua região para você encontrar o melhor custo-benefício, que alinha a qualidade juntamente com um preço excelente para você garantir uma boa margem de lucro para o seu serviço. Então, os itens que envolvem materiais, você deve entrar em contato com fornecedores, fazer as cotações, analisar quanto que custa 1 metro quadrado, depois multiplicar pelo total de metros quadrados e você vai chegar no valor total do item. E para isso você vai fazer com calma para todos os itens que você já listou do seu orçamento de obras, que é a parte de luminárias. Então, você vai pesquisar quanto que custa essa luminária Pandora 2, Pandora 3. Aqui é só um exemplo, você vai levar esse raciocínio, esse método, de acordo com o orçamento que você vai estar elaborando. E novamente, item por item, você deve fazer a pesquisa e inserir o valor unitário aqui na planilha orçamentária, fazer a multiplicação e você vai chegar no valor total do item. Instalação de ar-condicionado, vai entrar com fornecedores que instalam ar-condicionado, vai fazer cotação, depois você vai inserir na planilha, aqui no caso a instalação de um ar-condicionado. Então é só você entrar em contato com os profissionais da área, perguntar para eles quanto que eles cobram para fazer a instalação de um ar-condicionado, a instalação completa e você vai e insere na planilha o valor. Feito esse passo de inserir o valor unitário de todos os itens, você vai ter o valor total do seu orçamento de obras. Você está quase finalizando o seu orçamento de obras. Muitos profissionais, eles esquecem de algumas etapas fundamentais e acabam tomando prejuízo, principalmente no início da carreira, por não se atentar a alguns passos que tem após a gente finalizar o orçamento de obras. Feita essa parte, a gente fez o somatório aqui de quanto vai ficar o nosso orçamento para executar esse serviço, mas a gente não acabou ainda de fazer os levantamentos. Agora a gente tem que analisar quais são as despesas indiretas que a gente vai ter durante a execução desse serviço. Por exemplo, despesas indiretas é tudo que não está relacionado de fato com a execução da obra. Um exemplo, impostos, a gasolina para você se deslocar, de repente o local na qual será executado esse serviço tem um pedágio na qual você vai passar 3 vezes por semana. Então você tem que considerar e fazer o levantamento de todas essas despesas que não estão relacionadas de fato com a execução do serviço, mas será um custo para você profissional, um custo para a sua empresa, e você tem que fazer o levantamento de todas essas despesas indiretas. Feito esse passo, agora a gente tem que entrar numa etapa muito importante, que é a aplicação da curva ABC. Até deixei uma outra planilha aqui, onde a gente fez a classificação da curva ABC. A gente separa em A, em B e em C. A curva ABC está relacionada a encontrar os itens de maior relevância dentro de um orçamento de obras. A categoria A são 20% dos itens, que corresponde a 80% do orçamento total. Então, uma minoria de itens vai corresponder a 80% do custo. A categoria B, 30% dos itens, que é a diferença aqui, ó, representa 15% do custo, e 50%, que é a categoria C, que é a diferença de 100 menos 50, 50% dos itens vão corresponder apenas a 5% do valor total do orçamento. Então, feita a classificação de curva ABC, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal muito completo explicando como fazer essa classificação na prática. É uma ferramenta muito importante que permite a gente fazer o quê? Identificar no orçamento os itens de maior relevância, ou seja, os itens mais caros, os itens que realmente têm impacto
dentro do nosso orçamento de obras. Repare, ó, que ele pegou do mais caro até o mais barato. Os mais baratos, itens de menor relevância, eles são na categoria C, os itens intermediários, que têm um custo médio, na categoria B, e os itens mais caros, os itens de maior impacto, são na categoria A. E em cima da categoria A, é os itens que a gente tem que buscar desconto, buscar melhorar as margens, buscar otimizar a execução desse serviço, porque um simples desconto, uma simples otimização que a gente consegue em cima desses itens principais, a gente consegue melhorar drasticamente o custo final do nosso orçamento de obras e, por consequência, a gente consegue passar um orçamento mais barato para o cliente e também aumentar a nossa margem de lucro. É mais dinheiro entrando no nosso caixa, é mais dinheiro entrando no lucro da empresa. Então, feita essa parte da classificação de curva ABC, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou não sabe como que funciona esse conceito, pode conferir aqui na descrição que vai ter um vídeo muito completo explicando como você fazer na prática a aplicação da curva ABC. O próximo passo é a aplicação do BDI. BDI significa bônus e despesas indiretas. Bônus está relacionado à parte de lucro e as despesas indiretas é aquele passo que eu te falei, onde a gente vai fazer os levantamentos dos itens que não estão relacionados de fato com a execução do serviço, mas que a gente vai ter esse custo, como impostos, pedágio, gasolina, plano de celular. E ele vai entrar aqui, aqueles itens que a gente levantou, eles vão entrar aqui na composição do BDI. Para encontrar a porcentagem de BDI que a gente vai aplicar depois no orçamento de obras, a gente utiliza uma fórmula, a gente tem uma planilha aqui própria para cálculo do BDI, para depois a gente aplicar no nosso orçamento de obras. Essa parte aqui requer um pouco mais de explicação e a gente explica dentro do treinamento fechado orçamento de obras na prática. Repare que aqui no BDI a gente considera administração central, administração local, imprevistos, principalmente para reforma. Uma margem para imprevisto é muito importante. Se você vai estar elaborando um orçamento de uma reforma, esse item é crucial que você considere. Todas as reformas, por menor que seja, tem um pequeno imprevisto, ou às vezes um médio, ou até um grande imprevisto. E ao você considerar uma margem para imprevisto, você já se resguarda e já tem uma pequena gordura para arcar com esses imprevistos sem precisar comunicar ao cliente, ter que adicionar uma margem, o cliente ter que pagar um valor a mais além do combinado, isso acaba desgastando a relação de vocês. Aqui a gente também vai inserir dentro do BDI a nossa margem de lucro e também a parte dos impostos relacionado à categoria de enquadramento que a sua empresa se encontra. Feita essa parte da aplicação do BDI, a gente vai aqui na nossa planilha orçamentária, vai pegar todos os itens e vai aplicar a porcentagem do BDI. Então, em cima de cada item, vai ser aplicada uma porcentagem considerando os lucros e outras despesas indiretas. A gente vai aplicar em item por item e vai fazer aqui o somatório do valor que a gente encontrou unitário, mais o BDI, e em cima da aplicação do BDI, a gente vai fazer o somatório total. Aqui essa planilha já está aplicado o BDI e vai chegar no valor do cálculo final do orçamento de obras. Esse é o próximo passo, é a formação do valor para o cliente. Após a gente chegar nesse passo, a gente vai salvar a nossa planilha em PDF e vai enviar de maneira estratégica o orçamento para o cliente. Quando a gente elabora o orçamento, a gente tem que ter estratégias para enviar, porque o grande objetivo da gente elaborar uma planilha orçamentária dá trabalho, toma muito tempo, é com que a gente feche esse orçamento. Esse é o grande objetivo da elaboração do orçamento, da gente elaborar, ficar um valor justo, um valor interessante, transmitir confiança para o cliente e depois fechar esse orçamento de obras. E para isso existe estratégia. Muita gente chega aqui no final e envia de qualquer jeito para o cliente, envia por e-mail, envia pessoalmente sem aplicar estratégias. E o que eu sugiro para você aplicar aí no envio das suas propostas é utilizar o envio de 3 passos, onde antes de você enviar essa planilha orçamentária, você vai enviar alguns materiais para auxiliar o seu cliente, gerar valor e principalmente gerar autoridade. Então a gente chegou aqui na finalização da elaboração do orçamento de obras. Eu vou deixar essa planilha aqui preenchida e disponível para você fazer o download e também outros modelos de planilha orçamentária. Aqui a gente tem um modelo de a construção de uma casa, de um pavimento, também faz parte do nosso estudo de caso. E eu vou deixar essa planilha aqui para você utilizar de maneira profissional aí nos seus orçamentos de obras.
Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder todos os comentários com dúvidas referente ao orçamento de obras. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.